Então, meninos, nas últimas aulas a gente viu toda aquela parte de distribuição eletrônica, né? Nas outras aulas a gente viu a parte de atomística, o que o átomo tinha, o que compõe o átomo, certo? Depois distribuição eletrônica. E eu acho que vocês lembram que eu disse a vocês que a distribuição eletrônica de um átomo ia servir principalmente para localizar ele na tabela periódica, tá certo? E aí, dando seguimento aos nossos conteúdos, a gente vai ver hoje a tabela periódica e sua estrutura, né? O que é que ela tem, quais são os elementos dela, onde ela começa, onde ela termina, quais as famílias, tá certo? Mas, antes de tudo, como vocês sabem, tudo tem uma história, né? Nada aparece assim, misteriosamente, nada aparece de surpresa. Sempre tem um começo. E aí, eu trouxe um histórico da tabela periódica bem resumido para vocês. E, por volta de 1800, os cientistas eles tinham conhecimento de cerca de 30 elementos. Então, vocês veem que era uma quantidade bem reduzida, né? Os primeiros a serem descobertos foram o ferro, esses metais que a gente conhece mais hoje. Ferro, não me lembro bem se o alumínio, mas esses bem mais conhecidos, tá certo? E aí, com o tempo, novos elementos foram sendo descobertos. Elementos que estavam presentes na natureza e, atualmente, né, alguns foram criados em laboratório, tá certo? E aí, na metade do século XIX, esse número já havia duplicado. Então, os cientistas foram estudando, e cada vez mais ia aparecendo novos elementos químicos presentes no nosso meio, na nossa natureza. E hoje são mais de 100 elementos conhecidos, certo? Nossa tabela periódica tem mais de 100 elementos. E como eu já disse, alguns deles não se encontram assim livres na natureza, eles foram criados em laboratório, tá certo? E aí vamos mais pra frente. Nossa tabela periódica, ela é composta por períodos, certo? E aí, antes de saber o que são esses períodos, a gente tem que saber que existem duas formas da tabela. Uma forma longa e uma forma curta. E aqui nós temos a forma longa, tá certo? E aí, o que é que acontece? Por que longa? Eu acho que vocês lembram que eu passei um trabalho perguntando quais eram as famílias da tabela. E aí, lembrem que tinham as famílias dos lantanídeos e dos actinídeos, que são essas duas que ficam aqui embaixo. Lantanídeos e actinídeos, certo? A forma longa, ela traz os lantanídeos e actinídeos junto com os demais elementos, tá vendo? E, por sua vez, a forma curta, ela traz os lantanídeos, ela coloca só o pedacinho aqui, de 57 a 71, e os lantanídeos vêm aqui para baixo. E os actinídeos, de 89 a 103, eles aparecem aqui embaixo dos lantanídeos, tá certo? E aí essa é a forma curta, é a mais usual, por justamente ela ser mais curta, né, mais prática. Então, quando vocês virem uma tabela periódica, essas duas fileirinhas que aparecem embaixo são duas famílias, lantanídeos e actinídeos, que aparecem, que estão aqui encaixadinhos aqui, nessa coluna aqui, tá certo? E aí a gente vai para os períodos, pessoal. O que é um período na tabela? Período é a linha, é uma linha. Uma linha, estão vendo? Por exemplo, do 3 até o 10. Isso aqui é uma linha, né? Do 11 até o 18, certo? E aí eu coloquei algumas setas para localizar vocês. Pessoas, lembram que eu disse a vocês que na distribuição eletrônica existem 7 níveis, né? 7 níveis, K, L, M, N, O, P e Q. E esses níveis, eles não estão assim, não são do nada. Eles servem para alguma coisa, eles não apareceram do nada assim. Então, não é coincidência que a nossa tabela periódica possua 7 períodos, né? Cada período desse corresponde a um nível. Nós temos o nível 1, né, que é o K, e o nível 1, ele é do período 1, Temos o nível 2, período 2, são correspondentes. Nível 3, período 3. Nível 4,
período 4. Nível 5, período 5. Nível 6, período 6. E nível 7, período 7, certo? Eles são correspondentes. Os elementos, já vou adiantar aí a próxima aula, os elementos que terminam, por exemplo, no nível 7, que é esse último, eles provavelmente vão estar aqui, ó, provavelmente, com certeza, eles vão estar aqui nessa última linha. Teve o maior nível sendo 7, eles vão estar aqui embaixo, ó, tá certo? E aí vamos para o resto. Ó, não esqueçam, os períodos são as linhas, tá certo? Falou de período, lembrem que são as linhas. E aí nós vamos para os grupos da tabela periódica. A gente viu os períodos e agora nós temos os grupos. Os grupos são as colunas. Se o período é a linha aqui, na horizontal, os grupos são as colunas, ó. Por exemplo, de 1 a 87, de 4 a 88, tá certo? E aí, ó, nós temos o grupo 1, o grupo 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, até chegar no 18. São 18 grupos que a nossa tabela periódica tem. Igualmente aos níveis, a gente tem também um jeito de localizar o elemento pela distribuição eletrônica aqui nos grupos, certo? E aí eu vou deixar isso para a próxima aula, senão vai comer muito tempo dessa. E aí, ó, lembrem, os períodos são as linhas, os grupos são as colunas da tabela, tá certo? Ó, coloquei até aqui, os grupos são as colunas. E aí a gente vai para a parte, uma das partes mais importantes, que são as das classes ou famílias da tabela. Vocês podem ouvir falar, ó, a classe dos metais ou a família dos metais. Dá no mesmo, é a mesma coisa, tá certo? E aí, bora lá. Então, pessoas, as classes, vou colocar aqui, ó, serão as seguintes. Opa, travou. Nós temos a classe ou a família do hidrogênio, dos metais, dos semimetais, dos não metais e dos gases nobres, tá certo? E aí vocês devem estar se perguntando, por que tão poucas, se na pesquisa que a senhora passou eram tantas? Pessoal, algumas daquelas famílias, elas são, vamos dizer assim, subfamílias, elas estão presentes, por exemplo, aqui os metais. Os metais é uma família muito grande, compreende vários elementos, e aí dentro da família dos metais tem outros grupos menores. E aí bora lá, ó, classe do hidrogênio. É uma classe de um elemento só, né? Só do hidrogênio. Ele é forever alone nessa classe, só tem ele, certo? Então, classe do hidrogênio é só o hidrogênio, tá certo? E aí a gente vai para a classe dos metais. Pessoal, a classe dos metais é a que eu falei a vocês, ela é a maior. E ela, ó, vou botar aqui, tá vendo? Esse sublinhado em vermelho são todos os metais que fazem parte da classe dos metais. São vários. E aí acontecem várias subdivisões dessa classe. Ó, a primeira são a dos metais alcalinos. São metais, né? E essa parte em laranja aqui. Depois a gente tem os metais alcalinos terrosos, que é essa parte aqui, ó, em laranja, certo? Laranja não, amarelo. Depois disso, nós temos os metais de transição, que são todos esses metais rosas. Rosinha, bonitinho. Estão vendo que até agora a gente só falou de metal, tem vários, já vamos na terceira família aqui dos metais, né? Depois nós temos os outros metais, que são metais que têm características assim mais diferentes dos outros, não deixando de serem metais, ok? Depois nós temos os lantanídeos, aqui em azul claro, embaixo, certo? E os actinídeos, aqui em lilás, eu acho. Todos esses são metais, tá certo? Por isso que eu coloquei classes dos metais. A classe dos metais, ela se subdivide em metais alcalinos terrosos, de transição, outros metais, lantanídeos e actinídeos, tá certo? É uma classe bem grande, é uma família grande, enorme de grande. E aí nós temos algumas características dessa família. A primeira é que eles tendem a formar cátions. E o que são cátions? São íons com carga elétrica positiva. Se a carga elétrica é positiva,
significa dizer que eles perderam elétrons, certo? Se perde elétron, os prótons, que são positivos, prevalecem, tá certo? É uma das características. Outra é que eles são condutores de calor e de eletricidade. Um bom exemplo de condução de calor são as nossas panelas, né? Que a gente usa, panela de alumínio, panela de ferro, são usadas para cozinhar porque os metais são condutores de calor e de eletricidade também. Creio que vocês já perceberam que os fios, né, de alta tensão, eles são feitos de cobre. E o cobre, ele é um metal e condutor de eletricidade, um ótimo condutor, por sinal. Por último, eles são maleáveis, né? Quem nunca pegou um fio e dobrou todinho, entortou? Os metais têm essa capacidade de ser dobráveis. Você pode virar eles para um lado, virar para o outro. Enfim, eles são maleáveis. Dá para fazer o que quiser. E agora nós temos, então, a classe dos não metais ou ametais. Pessoal, o que é que pode acontecer? Aqui nós temos dois nomes, né? Não metais ou ametais. Vocês podem ouvir falar na classe dos não metais ou a classe dos ametais. Esse A aqui é um prefixo de negação. É a mesma coisa que o não, tá certo? Então, se eles são não metais, quer dizer que é tudo ao contrário dos metais. E aí, pessoas, onde é que esses cidadãos estão na tabela? Olha eles aqui, ó. Estão vendo? E na classe dos não metais, temos duas famílias aqui presentes. Os não metais, propriamente ditos, e os halogênios. Pessoal, é bem nítido, né, que eles não são metais. Ó, oxigênio não é um metal, nunca na galáxia. Carbono também não, nitrogênio nem se fala, certo? O cloro, meu Deus, quando que o cloro vai ser um metal? Flúor também não, né? Flúor é aquele que a gente passa no dente para dar uma limpadinha, ok? E aí, ó, a gente tem algumas características dos não metais. Primeiro, se eles não são metais, eles são contrários, tudo deles é contrário dos metais. Então, se os metais tendem a formar cátions, íons com carga elétrica positiva, os ametais ou não metais tendem a formar ânions, que são íons com carga elétrica negativa. Isso significa dizer que esses íons, eles ganharam elétrons. Se eles ganharam elétrons, a carga de elétrons, ou negativa, fica maior, né? Continuando, eles não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. Como eu disse, eles são totalmente ao contrário dos metais. E aí a gente vem para os queridos semimetais. Olha eles aqui, estão vendo? Um azulzinho turquesa. E aí uma das características dos semimetais é bem simples, ó. Eles apresentam propriedades intermediárias entre a dos metais e a dos não metais. Ora, se os metais são ótimos condutores de eletricidade e os não metais não conduzem nada, então os semimetais vão estar ali no meio termo, né? Conduz a eletricidade, mas não é assim uma coisa tão boa, certo? E aí eles estão ali no meio termo. Nem 8, nem 80, estão em cima do muro, tá bom? E por fim, aqui nós temos os lindos, a elite, a nata, né, da sociedade, os queridos gases nobres. Olha eles aqui. Por que a nata da sociedade? Porque eles são eles, né? Tanto é que o nome já diz aqui, ó, nobres, gases nobres. E aí o que é que acontece? Porque eles são nobres? Porque eles são tão assim, né? Eles possuem alta estabilidade química, então a gente vai ver em ligações químicas que os gases nobres, eles não precisam de outro elemento, não. No máximo, eles podem doar algum elétron para alguém, né? Doar, assim, compartilhar ao mesmo tempo. É o máximo que eles podem fazer. Eles são do alto clero. Então, né, eles estão ali no topo da pirâmide. Eles não precisam de elétron de ninguém. Eles já são completos, eles já são estáveis. Então, eles não precisam de ninguém, né? Como eu disse, o máximo que eles podem fazer é compartilhar algum elétron com outro elemento que esteja precisando, tá certo? E, por final, nós temos aqui a nossa linda tabela periódica. Essa aqui é atualizada 2020, certo? Eu vou disponibilizar ela para vocês em PDF, junto com essa videoaula. É
Aí, se vocês quiserem, vocês podem imprimir numa lan house, desenhar no caderno, alguma coisa assim, tá certo? Quem já tiver no caderno, só completa aqui que esses últimos elementos, ó, eles foram adicionados recentemente, alguns anos atrás. Eles foram criados em laboratório, certo? São uns daqueles que eu disse a vocês que não se encontram na natureza. Eles foram criados pelos cientistas, tá certo? E aí a gente tem aqui, ó, em verde o hidrogênio, sozinho, forever alone. Em azul claro, os gases nobres. A elite, né, dos átomos, estão no topo da pirâmide. Eles são eles, né? Os metais alcalinos, aqui em laranja. Os alcalinos terrosos em amarelo. Em rosa nós temos os metais de transição. Aqui em um azul bebê mais claro, nós temos os outros metais, ó, tá vendo? Não deixam de ser metais, mas esses aqui são mais bandoleiros. Aqui eu não sei se é azul, se é verde, é um negócio aqui meio estranho. Nós temos os semimetais. Em verde, nós temos os não metais propriamente ditos. Aqui em azul também, é muito azul, temos os halogênios, que também são não metais, tá certo? E no azul claro, temos os lantanídeos, que estão aqui, ó. Os lantanídeos, eles vêm pra cá, que é muito elemento. E aqui em lilás nós temos os actinídeos, tá certo? E aí, pessoal, vocês assistam essa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp. E anotem esse conteúdo no caderno, que vai servir muito para vocês, tá certo? E boa sorte para resolver a atividade. Como eu disse, qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Cheiro para todos.